Era esta versão que eu gostava e era mais adequada para o meu entendimento, então essa Bíblia me acompanha há bastante tempo já também. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus, glória a Deus. Que palavra que o Senhor ministra aos nossos corações através deste brilhante homem de Deus, mensageiro do Evangelho de Cristo Jesus, que foi Paulo, né? O apóstolo Paulo. E esta mensagem chega para nós nos dias de hoje. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos um tema que é muito importante a gente perceber e viver em nossas vidas. O tema é: crer é confiar. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas crer não é acreditar? O verbo acreditar, ele é muito fraco. Eu diria que ele é anêmico diante do crer. O crer é muito mais profundo. O acreditar, você pode acreditar que, por exemplo, terminando o culto aqui, todos irão para as suas casas. Acreditar é óbvio. Isso é óbvio. Não precisa ser um adivinho ou tentar ficar aí manipulando o porvir, que todos vocês saberão que, terminando o culto, cada qual vai para a sua casa. Eu acredito nisso. É simples. Acreditar, você pode acreditar que você tem vizinhos, tanto à direita quanto à esquerda, quanto na frente ou quanto atrás. Mas o acreditar, ele se torna tão pouco quando você pensa que o crer, ele muda o significado, porque é muito mais do que acreditar, é confiar. Você acreditar que tem vizinhos é uma coisa, mas você confiar de que na hora que você precisa do seu vizinho, ele vai abrir as portas para te ajudar. Crer é confiar. Crer é muito mais do que acreditar. Então, portanto, o verbo muda o significado e a ação. Acreditar torna-se um verbo extremamente pobre diante do crer. Então, quando nós lemos este texto, muito obrigado, João Ederson. Quando nós lemos esse texto que diz que o Senhor é por nós e que nada poderá nos separar de seu amor, você acredita ou você crê?
eu creio. Eu creio no Deus que pode todas as coisas e que, se eu creio, nada poderá me separar do seu amor. Isto acontece com você também? Amém? Queridos, crer é confiar. O texto de Salmos que nós lemos, o Ricardo leu para a gente aqui, ele na íntegra, desde o versículo 1 até o versículo 37, é um ensinamento que o salmista quer deixar. É a palavra de Deus sendo usada de forma muito apropriada pelo salmista para chegar até nós como uma exortação. Exortação não é brigar, exortação é animar. Animar. Então, o salmista está nos animando a sermos corretos e admiradores daquilo que é certo. Porque a palavra que nós lemos no Salmos de 37 é que tem muitas vezes que a gente fica pensando, né? Puxa vida, mas aqueles que ficam fazendo coisa errada, estão prosperando e eu que só faço as coisas certas, estou ficando para trás, e agora? Será que Deus não olha para mim? Será que eu estou fazendo as coisas erradas e Deus não está se agradando de mim? Porque eu vejo lá o fulano, ele faz tudo errado, mas está indo para frente, está prosperando. Olha como que ele... O texto aqui diz, né, que ele vai se alargando, né? E a gente às vezes fica com os olhos cobiçosos e invejosos em cima do ímpio, daquele que faz coisa errada. E o salmista nos exorta a sermos pessoas admiradoras daquilo que é certo e não daquilo que é errado. Buscar viver a nossa vida dia após dia numa santificação. Porque se você ficar admirando o ímpio, um dia você vai querer ser igual a ele. Lamentavelmente. Eu quero trazer uma estatística para vocês, surpreendente, que para eu poder trabalhar com este tema, eu fui fazer uma pesquisa assim meio rapidinho, e me deparei com alguns números bem interessantes para a gente apurar. Cristãos no Brasil, aqui eu estou pegando lá de 70 para cá, tá? Para fazer um comparativo. Lá em 1970, segundo os dados fornecidos pelo IBGE, dizia que o número de cristãos no Brasil em 1970 era de 96% de cristãos, sendo que eles estavam divididos em 91% de católicos e 5% de evangélicos. O restante, os outros 5%, eram de outras religiões e outras seitas e denominações. Isto lá em 1970. O último censo realizado no Brasil pós-pandemia, aliás, estava previsto para ter um censo bem grande lá em 2020, mas por causa da pandemia foi cancelado esse censo, e o último que nós temos é o censo de 2022. Temos algumas prévias aí, né, de 2023, mas ainda é só prévia, não temos nada de exato. O último censo que está em validade é o censo de 2022. E ele revela um número surpreendente para nós. Este número de cristãos no Brasil, ao invés de aumentar, ele diminuiu. Veja os números lá. Cristãos no Brasil em 2022, 80%. Lá em 1970 era de 96%, quase que a totalidade do Brasil era cristão. Agora nós temos 20% a menos. Divididos assim, 50% são católicos. Esses números são bem aproximados, tá? Tem vírgulas ali com numerozinhos e numerozinhos. Então eu arredondei. Então são 50% de católicos e 30% de evangélicos. O número de evangélicos aumentou bastante, de 70 para 2022. Concordam? É isso que os números revelam? Muito bem.
Aí nós temos ali 20% de outras religiões. Temos também os chamados agnósticos, ou seja, os agnósticos são aqueles que não têm religião ou crença em algo, e eles não estão submetidos a nenhum tipo de ideia de algo superior. Então eles são agnósticos, eles não é que eles não acreditem em Deus, eles não se submetem a nenhum tipo de superioridade ou crença, assim como nós confiamos e acreditamos e cremos. Além disso, nós temos também ateus confessos, e temos também seitas neste número de 20%. Estes dados foram coletados ali de oficiais, tá? Números oficiais, fonte é o IBGE, Censo Demográfico de 1970, e o IBGE Censo Demográfico de 2022. Dá um trabalho você pesquisar isso aqui, pessoal, dá um trabalho danado, mas a gente vai juntando os pedacinhos e a gente acaba chegando naquilo que a gente quer. O que eu quero demonstrar com esses números que são surpreendentes? Destes números que nós estamos vendo, 80% são daqueles que dizem que creem em Deus. E a palavra que foi perguntada durante a pesquisa é: você crê em Deus? E a resposta: eu creio em Deus. E aí depois vem a segunda pergunta: você confessa alguma religião? E aí a pessoa responde se confessa alguma religião ou professa alguma fé, e assim por diante é a pesquisa que vai sendo feita. Mas a grande verdade é que a maioria desses 80%, todos eles disseram: eu creio em Deus. Bom, né? Isso é bom? É muito bom. Mas só crer não é suficiente. Só crer não é suficiente. Aqui nós precisamos entender uma situação em que nós nos encontramos, que o Brasil se encontra, entre os quais nós, o povo de Deus, também nos encontramos. É uma situação interessante. Vamos tentar esmiuçar isso? Olha só, bem lá no fundo, qualquer pessoa humana, mesmo aqueles 20% que dizem que não acreditam em Deus, bem lá no fundo, no seu íntimo, muitos deles pensam que existe um Deus no qual eles um dia prestarão contas. Alguns se importam mais, outros se importam menos, e tem aqueles que não se importam de maneira nenhuma. Não se importam com isso. Onde é que nós nos encaixamos nessa pesquisa aí? Naqueles que acreditam que um dia haverá de prestar contas, aqueles que acreditam mais ou menos que um dia terá que prestar contas, ou aqueles que não acreditam que haverá uma prestação de contas. Ontem na reunião de homens nós falávamos exatamente sobre isso, né, Ricardo? Aliás, irmãos, no segundo sábado do mês, a gente tem reunião do Ministério de Homens. Nós estamos estudando aqui, cada homem um guerreiro. E ontem a nossa lição falou muito sobre isso, de prestarmos conta, de termos uma palavra afirmativa, porque se nós não prestamos contas daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pretendemos fazer, daquilo que nós vamos realizar, a gente às vezes não leva muito a sério. Então a gente precisa prestar contas, porque é compromisso. Quando você precisa prestar contas, você assume o compromisso de que vai fazer, de que vai realizar. É palavra. E tem muitos homens que fracassam porque não tem palavra, lamentavelmente. E eu não estou falando só de homens, aqui eu estou falando de uma maneira geral, homens e mulheres, pessoas que não mantêm a sua palavra, lamentavelmente. Então, queridos,
nós deveremos prestar contas um dia. E essa pesquisa ela não deixa de ser interessante. Lá, a grande maioria dos povos da terra, mesmo que de forma confusa e obscura, eles até acreditam que há um Deus. Só que muitos destes não se preocupam com o dia de amanhã. E aí, para eles, tanto faz como tanto fez ter fé ou não ter uma fé. E falar, creio em Deus, para eles é a mesma coisa que falar, vou almoçar amanhã um almoço delicioso. Só isso. Para eles, afirmar que crê em Deus é uma coisa muito simples, modesta, enfraquecida, que pode ser com qualquer coisa que você se afirma, menos a seriedade que envolve a frase, eu creio em Deus. Por isso que quando a gente fala de crer, que é diferente de acreditar, é porque existe uma seriedade nesta frase, eu creio em Deus. Significa que você confia plenamente em Deus, o Senhor, o seu Criador, o seu Pai amoroso, que te ama e que te quer ver na glória com Ele um dia. É interessante, quando a gente fala de confiar, e aí me vem alguns exemplos na cabeça. Quando você está numa viagem de ônibus, ainda mais se forem desses ônibus modernos que a gente tem hoje, né? Que tem uma poltrona super confortável, que dá para você espichar as suas pernas, deitar. O ônibus está correndo a viagem, você se espicha naquela poltrona, relaxa, olhando a paisagem, você chega até a dormir, e se duvidar, a roncar e a babar. Por quê? Porque você confia plenamente na habilidade daquele que está conduzindo o ônibus. Confia na perícia que existe naquele motorista que está na responsabilidade de conduzir você e as demais pessoas até o seu destino. O que dizer então de uma viagem de avião? Sabendo que você está lá em cima no alto e que a oficina dele é aqui embaixo, se der algum problema. Você tem que confiar plenamente no comandante e em sua equipe, principalmente naqueles momentos de turbulência que normalmente acontece durante a trajetória de um avião, numa viagem vamos imaginar aí 10 mil pés, coisa muito longe, acima das nuvens. E se vem a turbulência, você tem que confiar na habilidade, na perícia do comandante e de sua equipe. Saber que eles estão preparados para te levar de um ponto ao outro em segurança e te entregar com toda a saúde plena lá naquele lugar onde você vai ficar. Algumas pessoas chegam a tirar um cochilinho durante a viagem, se ela for demorada 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ainda mais se você estiver atravessando o Atlântico, mais de 4, 6 horas, 12 horas de viagem, tem que ter muita confiança na equipe do comandante, né? E seus comparsas, né? Lá no alto. Se tiver qualquer probleminha, você pensa, meu pai do céu, a oficina é lá embaixo e eu estou aqui em cima. Tem que confiar plenamente. E o que dizer se você tiver que passar por uma cirurgia, passar por uma operação? Vamos imaginar uma operação, por mais simples que seja, ou uma operação de apêndice, por exemplo. Você permite que alguém venha com uma máscara, coloque no seu rosto, e você inala aquele produto e apaga. Você será anestesiado. E uma vez anestesiado, inerte,
Você está ali à mercê daquelas pessoas que estarão ali, todas elas me parece vendo assim, né, aquele magarefe no açougue, fazendo assim, afiando a faca, né? Na cirurgia não é faca, né, pessoal, é bisturi. Mas eu fico imaginando que você fica à mercê daqueles que vão lhe abrir o abdômen, abrir o ventre, abrir sei lá o que, o seu tórax, e você inerte, sem ver nada, porque você confia plenamente no cirurgião, no médico e na equipe que estará lá operando, na certeza de que ao encerrar a cirurgia terá sido um sucesso, e depois de algum tempo você vai acordar e ele vai dizer para você: olha, a cirurgia foi um sucesso. Você tem que confiar no médico, você tem que confiar na sua habilidade, você tem que confiar nas mãos seguras desse médico, para ele não fazer nenhuma bobagem, enquanto você não está vendo nada. Meus queridos, é assim que a gente tem que confiar no nosso Deus. Quisera que nós pudéssemos ter a mesma ousadia e intrepidez de uma criança, tal qual este menininho que está transitando por aqui, de se deixar jogar nos braços do Pai, sabendo que Ele está ali para amparar, sabendo que Ele não vai te deixar cair, sabendo que Ele está ali com mãos seguras para lhe dar proteção, guarida e socorro. Quisera nós pudéssemos ter esta mesma confiança do salmista, de que se eu titubear as minhas pernas e balançar, tropeçar, eu sei que Deus vai fazer assim e vai me segurar pelas mãos e não vai me deixar cair. Este salmo eu quero destacar os versículos 23 e 24. Não sei se você já fechou o seu texto bíblico de Salmos 37, mas eu quero destacar aqui os versículos 23 e 24, onde diz que os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. É muito mais profundo quando você pega, por exemplo, o texto traduzido da Vulgata Latina, ou seja, quando traz o texto do latim para a língua portuguesa, como fica a tradução. Vocês querem ver como fica a tradução? Que lindo! Olha só. Diz assim: o Senhor assegura os passos do homem bom, eles são firmes e seu caminho lhe agrada. Quando tropeça, não chega a cair, pois o Senhor o sustenta pela mão. É como se você estivesse caindo e tropeçasse, e Deus te segurasse. Opa, não cai não. E qual é a condição para isso? Tem que ser o homem bom, aquele que Deus aprecia e se alegra com ele. Aí quando você vê uma outra versão, por exemplo, a versão inglesa da Bíblia, King James, se torna muito mais bonito ainda. Olha que riqueza a palavra de Deus, que você pode ter a mesma palavra em diversas versões, mas que o contexto é o mesmo. Veja só a tradução da Bíblia King James: o Senhor firma os passos. O que é firmar os passos? O Senhor dá firmeza no caminhar. Você não fica titubeando que nem um bêbado depois de ter tomado algumas, traçando as pernas e que o caminho se torna estreito. Não, você tem passos firmes, porque o Senhor firma os passos,
de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Conduta que agrada a Deus. Olha que coisa linda. Conduta que agrada a Deus. Se cair, aqui já não fala de tropeçar, fala de cair mesmo. Caiu, pluf. Se cair, não ficará por terra. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Ele faz assim: vem cá, meu filho, e levanta, não te deixa lá caído. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que nós precisamos ter a confiança em nosso Deus. Significa que nós precisamos ter a mesma confiança que nós temos no motorista do ônibus. Significa ter a mesma confiança que temos no piloto do avião. Significa ter a mesma confiança da criança que se joga nos braços do pai, não importa se o pai está sujo, se está limpo, se está cheiroso, se não está. Se é dia de chuva, se é um dia seco, não importa, a criança se lança nos braços do pai. É isso. Precisamos ter essa confiança no nosso Deus. Não apenas dizer e afirmar que Deus existe, mas é entregar a sua vida e o seu caminho inteiramente a Ele, para que Ele cuide de você. Todos nós vivemos dias maus, tem dias que a gente está em provas. Domingo passado, na ministração do louvor, Danilo falou, a gente tem pelejas. E aí, quando a gente está na peleja, a gente se lembra de Deus com muito mais evidência. E a gente fica, né, o Senhor me ajuda, Senhor me guia, Senhor me faz isso, Senhor me faz aquilo, porque você está em luta. A gente tem dias maus. Todos nós temos os nossos dias maus. Mas quando a gente está no bem bom, quando a gente está na coisa boa, como diz um ditado lá da minha terra, como está por cima da carne seca, a gente mal se lembra que existe um Deus. Não basta apenas saber que Deus existe, é preciso confiar nele, entregar todo o seu caminho a Ele, para que Ele possa se agradar da sua vida. E no momento que você estiver vivendo os dias maus, a luta, a peleja, o desafio, Ele possa te amparar. Vem aqui, filho bom, vem aqui, filho meu, você me agrada, eu não vou te deixar passar essa luta sozinho, não. Vamos passar juntos. E sabe, queridos, passar uma luta junto com Deus é muito mais fácil você sair vencedor. A vitória é certa. Eu não posso, às vezes eu quero pregar sem lembrar da minha luta, mas eu não posso deixar de me lembrar. Queridos, a gente vive lutas e mais lutas e lutas e lutas. Tem algumas vezes que a gente parece que está num túnel sem saída. Parece que você está num lugar onde não existe opção, não existe alternativas. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida e a sua luta nas mãos do Senhor, e você compartilha isso com outras pessoas de fé, que possam te ajudar, não a te deixar no chão, mas a te levantar, a te erguer, com a força da oração, com a força dos joelhos dobrados, a vitória é certa. A vitória é certa. O texto diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Foi o texto que nós lemos agora há pouco. E quem poderá nos separar do amor de Deus? Somente o nosso orgulho e a nossa vaidade é que pode nos separar do amor de Deus. Porque nada, o texto diz que nada, nem a tribulação,
nem profundidade, nem altura, nada, nada, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser eu mesmo, quando quiser. O meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, isso me separa do amor de Deus. Mas quando eu tenho confiança no Senhor, eu posso contar com o seu amor, que Ele não falha. Ele não falha. Confia no Senhor, alimente-se da verdade, agradar-se do Senhor, ter os desejos do coração satisfeito. Se chegarmos a tropeçar, a sua mão não nos deixa cair. Então a vida sem fé, sem confiança em Deus, é uma vida falha, uma vida vazia, uma vida errada em sua própria raiz, uma vida que deixa a pessoa faminta porque ela não se alimenta da verdade, que deixa os corações secos como um deserto, porque não se agradam do Senhor, que os deixa murchar como relva em tempo de estiagem, porque não habitam na terra de Deus, onde há justiça, segurança e paz. Qual é a nossa preferência? Qual é a nossa resposta? A mão de Deus nos amparando, ou frustrado, prostrado e derrotado? Confie no Senhor e tudo mais Ele fará. Também entendemos que as primícias devem ser ao Senhor. Há um texto que diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Já temos as coisas todas aqui. Deus já nos deixou tudo ao nosso dispor. Depende de quem ter acesso a essas coisas todas? Somente a nós mesmos. Porque se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, já está tudo disponível para nós. Se a gente não priorizar a Deus, a gente não tem acesso às demais coisas, às bênçãos que Ele já deixou ao nosso dispor. Entendemos a entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais Ele fará. O caminho que nós entregamos a Deus não é mais o nosso caminho. Nós deixamos Deus tomar conta deste caminho. Será que se nós deixarmos Deus tomar conta do nosso caminho, será um grande sacrifício? Não, agora as coisas mais prazerosas desse mundo eu vou ter que deixar de fazer porque eu tenho que obedecer a Deus. E sabe de uma coisa, queridos? As coisas erradas nos parecem muito mais atrativas. Concorda ou não? As coisas erradas nos parecem muito mais atrativas do que as coisas do alto, as coisas de Deus. Você quer ter uma ideia? Vamos lá, presta atenção. Se você vai ao médico e ele diz para você assim: evite comer frituras, comer gorduras. Aí você já fica pensando na picanha assada. Meu pai do céu, agora não vou mais poder comer picanha, porque picanha tem uma capa de gordura e assadinha na brasa fica, ó, uma delícia. Não é muito mais prazeroso? Parece-nos um grande sacrifício fazer aquilo que é certo, mas o sacrifício vale a pena, porque desse sacrifício tem um resultado extremamente positivo, chama-se vida eterna com Deus. E tem muita gente que está preferindo os prazeres ao sacrifício de fazer a vontade de Deus. Jesus poderia ter refugado o sacrifício de cruz. Poderia ou não?
Poderia, ele tinha a sua escolha. Mas ele escolheu a parte mais difícil. A parte mais difícil qual era? Obedecer ao Pai. Então, entregar o nosso caminho ao Senhor é permitir que Ele tome posse da nossa vida. Ah, mas então agora eu tenho que andar que nem um trem, num trilho. Não posso mais pender nem para cá nem para lá. E se tiver que voltar atrás, eu vou ter que voltar assim. Agora minha vida vai ser um trilho. Saiba que esse trilho, o final dele é extremamente compensador. Chama-se galardão. No final desse trilho está o galardão. Agora então eu tenho que me tornar um preguiçoso, porque agora Deus vai fazer tudo por mim. Você precisa fazer a sua parte, porque a parte que é sua Deus não faz por você. Você tem que tomar a decisão e fazer somente aquilo que agrada a Deus. Descansa no Senhor e espera nele. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O descanso no Senhor não deixa o homem acomodado e sem vontade de seguir adiante. O homem que descansa no Senhor firma os passos e transforma seus passos titubeantes, vacilantes e tímidos em passos firmes. Deus se agrada do caminho de seus filhos. É a alegria secreta da vida daqueles que entregaram seus caminhos a Deus. E Deus se agrada disto. E o poder deste agrado de Deus, o poder dessa sua graça é tão grande que a nossa fraqueza fica mais do que recompensada. Quando cairmos, a sua mão nos segura. E se caímos, Ele nos segura com mais força ainda para nos levantarmos. E se um dia a gente cair, vacilar e cair, Ele não fica te acusando. A culpa foi sua. Dá um jeito aí de se levantar. Ele não vai te acusar. Ele não solta a sua mão. Ele nos segura com mais força para nos erguer, para não nos deixar prostrados, parados, solitários à beira do caminho. Quando eu estava preparando esta palavra em oração, me veio a imagem do Senhor Jesus. E a imagem do Senhor Jesus era aquele olhar solidário de alguém que teve que passar por tantas situações difíceis, mas saiu vencedor, porque ele confiou na promessa do Pai. E isso me vem à mente de que eu também posso fazer a mesma coisa. Eu posso sair vencedor se eu confiar na promessa de Deus, na promessa do Pai. E isso pode acontecer também com você, se você confiar na promessa do Pai. Que a gente saiba agradar ao Senhor em nosso viver, em nosso caminhar. Não ficar querendo ser como aquele que prospera, mas às vezes de maneira errada. Invejar aquilo que é errado. Desejar ser igual àquele que está indo para frente, mas usando de meios e artifícios que não convém a alguém que segue a Jesus. Que todo sacrifício que nós fizermos, a gente vai
ter uma recompensa. Essa recompensa, nós um dia teremos acesso a ela. Eu espero por esta recompensa um dia. E creio que você também. Hoje você está também, durante essas poucos minutos de palavras que nós tivemos aqui, você também já deve ter pensado: puxa vida, eu estou aguardando também receber esta mesma recompensa. Não de forma escusa, mas de forma justa, digna de quem não se deixa corromper por aquilo que é errado, mas que faz de tudo para agradar ao Senhor. Vai ter alguns momentos que a gente vai vacilar, isso é certo, mas não fique pensando que você não vai ter alguém por você. Vai ter. Esse alguém se chama Jesus. E com Ele, mais uma vez, somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Você crê ou você acredita? Você confia ou desconfia? Você crê em Deus? Você faz parte de uma estatística em decréscimo? Ou você faz parte de uma estatística que diz: com Cristo eu sou mais do que vencedor? Queridos, esta é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e eu gostaria de deixar com vocês. Quando nós experimentamos fazer a vontade de Deus, nós podemos experimentar também da bondade dEle. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer por esta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, de coração, por tua fidelidade, por tua bondade. Cada dia de nossa vida é uma prova que temos do teu amor paterno para conosco. Ó Deus, perdoa-nos por muitas vezes nós desconfiarmos, nós duvidarmos do teu amor. Ó Deus, e muitas vezes quando as provas vêm, quando vêm as pelejas, as lutas, a gente às vezes te busca com tanta intensidade, mas quando vêm os dias bons, a gente se esquece do Senhor. Perdoa, Senhor, nos perdoe por isso. Ó Deus, nós queremos te agradar, queremos fazer a tua vontade, ó Deus. Firma os nossos passos em obediência, Deus, para que a gente possa caminhar sempre os caminhos mais seguros, caminhar os caminhos da justiça, da verdade, da vida, caminhar ao teu lado sempre, Jesus. Firma os nossos passos, muitas vezes vacilantes, tímidos, titubeantes, mas, ó Deus, que eles possam agora, ó Deus, ser passos firmados no Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter uma vida cada dia mais, ó Deus, digna do teu amor de Pai, e que nós nunca duvidemos do teu amor, ó Deus. Pai, que a gente tenha certeza do nosso futuro, que o nosso futuro, o nosso porvir, seja o futuro ao teu lado, que o Senhor da messe, Pai Criador, galardeador, seja conosco, para desfrutarmos, ó Deus, do convívio com o Senhor. Eu sei que se eu confiar, eu posso ter a certeza de que em Cristo Jesus sou mais do que vencedor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, você pode descansar no Senhor, amém? Amém. Certeza deste descansar? Amém, né? Amém. Confiar no Senhor, entregar nossos caminhos a Ele. Trabalhar, lutar,
e ser vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém?